Vamos para a Bíblia? Abra aí. Sentadinho mesmo, não precisa se levantar não. Fica sentadinho, já ficou aí quase 40 minutos em pé, né? Abra sua Bíblia. Primeiras Reis. Capítulo 18. Versículo 21. Primeiras Reis, capítulo 18, versículo 21. Quero trazer uma palavra bem simples, bem objetiva, ao ponto de você entender o que Deus quer falar conosco aqui essa noite. Encontraram? Primeiras Reis, capítulo 18, versículo 21. Amém? Podemos? Podemos? Diz assim, ó. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Pronto, tá bom. Feche sua Bíblia. Feche sua Bíblia. Bote ela no colo. Use essas duas mãos lindas. Glorifique a Ele. Eita. Aleluia. Eu quero a sua atenção para cá. Isso. Sei que está bastante quente. Mesmo com a chuvinha que deu. Mas eu vou fazer o possível para resumir essa mensagem aqui esta noite. Até mesmo porque essa mensagem, ela tem muito a ver com cada um de nós que estamos aqui. A Bíblia diz que o profeta Elias, Deus envia ele ao encontro de um rei chamado Acabe. Esse rei havia levado o povo a conduzir os seus caminhos para a adoração a um Deus chamado Baal. A Bíblia diz que Baal era um Deus que tinha olhos, tinha ouvido, tinha boca, tinha pé, tinha mão, mas nada funcionava. Isso é, os seus olhos ele não conseguia ver, com seus ouvidos ele não ouvia, com a sua boca ele não falava, com as suas mãos ele não tocava e com os seus pés ele não andava. Era uma estátua, mas era um Deus. E o rei Acabe conduziu o seu povo e boa parte do povo de Israel a servir a esse Deus. Isso é, para você entender melhor, a se apegar e adorar aquele Deus. E a Bíblia diz que então Deus aparece ao profeta Elias e lhe dá uma missão. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Deus dá uma missão ao profeta Elias. E a missão que Deus havia dado ao profeta Elias era levar aquele povo que havia se afastado do verdadeiro Deus para adorar um Deus falso, um Deus que não era Deus, um Deus feito por mãos humanas. A missão do profeta Elias era fazer aquele povo se voltar à adoração a um Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que quando o profeta chega, a notícia chega aos ouvidos do rei Acabe dizendo: olha, Elias está na cidade. E Acabe vai ao seu encontro. Olhe para mim, olhe para mim. E Acabe vai ao seu encontro. E quando Acabe se encontra com Elias, a Bíblia diz que Acabe lança sobre Elias uma acusação, dizendo: és tu o perturbador de Israel? Elias então olha para Acabe e diz: eu não, mas tu sim, porque tu conduziste o povo a servir um Deus que não é Deus. Quem está me entendendo? Não entendi, quem está me entendendo? Amém. Graças a Deus. Eu estou tentando fazer você entender essa palavra de hoje, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam entender isso aqui, precisa compreender essa palavra aqui hoje, porque eu não sei se você vai ter o privilégio de chegar em casa, dormir e acordar amanhã. Talvez os nossos planos de todos nós aqui é esse: é sair daqui para nossa casa
tomar nosso banho, dormir e acordar amanhã. Mas nenhum de nós podemos garantir que isso pode acontecer com a nossa vida. Possivelmente, alguns de nós aqui, ou eu, amanhã posso até não amanhecer com vida. E nós precisamos entender essa palavra por esse motivo. Porque estamos vivos, mas nenhum de nós garantimos que iremos acordar vivo amanhã. E você não pode morrer, olhe para mim, você não pode morrer sem ter um conhecimento desta palavra. Você não pode partir desse mundo sem ter um verdadeiro entendimento dessa palavra que Deus nos deu aqui esta noite. A Bíblia diz então que Elias lança um desafio àquele rei, ao rei Acabe. E Elias diz a Acabe: olha, para saber que não sou eu perturbador de Israel, pega os profetas desse Deus chamado Baal, leva eles ao Monte Carmelo, eu vou para lá, convoca todo o povo e nós vamos desafiar, nós vamos descobrir, nós vamos saber verdadeiramente quem é Deus. A Bíblia diz que o rei Acabe aceita o desafio, faz uma convocação, convoca todo o povo, leva para lá os profetas desse Deus chamado Baal, e não era um, não era dois, era 400 profetas. Quem está me entendendo? 450 profetas adoravam esse Deus, vivia dia e noite prestando culto a este Deus, fora o povo. E a Bíblia diz que quando Elias chega lá, lá estava o povo, lá estava o rei Acabe, lá estavam os 450 profetas desse Deus chamado Baal. E Elias então chama eles e diz: olha, o desafio é o seguinte, olhe para cá. Elias diz: o desafio é o seguinte, vocês vão pegar esse bezerro, eu vou pegar o meu, vocês vão preparar o altar de vocês, eu vou preparar o meu, vocês vão clamar ao Deus chamado Baal, que é o Deus que vocês servem, e eu vou clamar ao meu Deus. E aquele Deus que responder com fogo, esse será Deus em Israel. E os profetas aceitaram o desafio e começaram a preparação. Elias olha para os profetas de Baal e diz: como vocês são muito, eu vou dar oportunidade para vocês começar primeiro. E eles preparam o altar, colocam a lenha, colocam o bezerro e começam a aclamar a um Deus que tinha ouvido e não ouve. Eu não sei se você já começou a entender a palavra. Eu vou repetir o que Elias fez. Elias olha para aqueles 450 homens, 450 profetas e diz a ele: como vocês são muito, vocês vão começar primeiro. Pode clamar o Deus de vocês, mas tem uma coisa, o fogo tem que vir do Deus que é Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a clamar. Você pode imaginar 450 bocas clamando a um Deus, dizendo: Baal, Baal, responde nós, manda fogo sobre este altar, para que esse povo saiba que tu é Deus. Baal, Baal, olha para nós, responde. Você pode imaginar o som, a zoada de 450 vozes. A Bíblia diz que o tempo foi se passando e eles foram clamando e nenhuma resposta acontecia. E para completar, Elias então começa a zombar. Olhe para mim. Elias começa a zombar, Elias começa a dizer para aqueles profetas: olha, clama mais alto, quem sabe ele esteja dormindo. Elias sabia que ele não estava dormindo, mas sabe por que Elias estava zombando? Para que todo aquele povo que estava ali vendo e ouvindo, aqueles 450 pessoas clamaram a um Deus que tinha ouvido e não ouvia, entender que Baal nada podia fazer por eles.
porque mesmo tendo Baal ouvido, ele não podia ouvir. Mesmo tendo Baal mão, ele não podia tocar. Mesmo tendo Baal pé, ele não podia andar. Mesmo tendo Baal boca, ele não podia falar com eles. E Elias sabia disso. Olhe para mim, Elias era conhecedor disso. E Elias começa a zombar e diz: ei, clama mais alto. Quem sabe ele deve estar em alguma reunião. Quem sabe ele deve ter feito alguma viagem. E eles começaram a clamar mais alto e nada. E por fim, para ganharmos tempo, a Bíblia diz que eles então começaram a aplicar um ritual que eles aplicavam. Eles começaram a se retalhar, a se cortar, a derramar sangue, para ver se Baal respondia. E a Bíblia diz que nada aconteceu. Mesmo eles derramando sangue, nada aconteceu. Quem está me entendendo? A Bíblia diz então que Elias olha para ele e diz: olha, agora sou eu. Vocês já tiveram o tempo que vocês tiveram, agora sou eu. A Bíblia vai ao altar, Elias vai ao altar, reedifica o altar, faz um rego sobre o altar, chama um jovem que estava do lado, pede ele para trazer 4 cântaros de água, lança sobre o altar. A Bíblia diz que foi tanta água que o rego que Elias havia feito havia transbordado. Elias coloca a lenha, coloca o seu bezerro, e antes dele clamar, ele reúne todo o povo, e ele chama o povo um pouco para frente, e ele faz um questionamento com aquele povo. E o questionamento que Elias fez foi esse: olhe para mim, até quando você vai cochear entre 2 pensamentos? O questionamento do profeta Elias para com aquela multidão que estava ali foi: até quando você vai cochear entre 2 pensamentos? Em outras palavras, para você entender a palavra cochear, até quando você vai viver em dúvida acerca de quem é Deus e de quem não é Deus? Até quando você vai viver duvidando? Até quando você vai viver dessa forma que você tem vivido? Aí Elias olha para aquele povo e diz: hoje vocês vão escolher. Se Deus é Deus, se vai ao Senhor, sirva a Ele. Mas se Ele não for Deus, se Baal hoje provar aqui que é Deus, então sirva a Baal. Quem está me entendendo? E Elias então olha para o alto. Olhe para mim findar a mensagem. Elias olha para o alto e faz um clamor. Ele olha para o alto e diz: Senhor, para que este povo saiba que Tu é Deus, responde-me. E a Bíblia diz que quando Elias fecha a boca, uma labareda de fogo desce do céu, consome o bezerro, consome a lenha, consome o altar, lambe a água. E quando aquela multidão viu tudo aquilo acontecer, a Bíblia diz que toda a multidão prostrou o joelho e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pastor Paulo Miranda, peraí, eu não estou conseguindo entender essa palavra. É simples essa palavra. Hoje você precisa cair em si e decidir que Deus você verdadeiramente quer servir. Essa palavra é muito simples. A explicação dessa palavra é muito simples. Até quando você vai servir um Deus que não pode fazer nada por você? Até quando você vai cochear entre 2 pensamentos, adorando um Deus que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não toca, tem pé, mas não anda, quando um Deus verdadeiro está pronto para te socorrer, está pronto para te dar a tua vitória? Escute, essa palavra é bem clara, ela é bem simples. Elias estava tentando dizer para aquele povo: até quando vocês vão sofrer servindo um Deus que não é Deus?
servindo um Deus que nada pode fazer por você, buscando o socorro de um Deus que não pode lhe socorrer. Até quando? Isso é, Elias estava tentando dizer para aquele povo que a decisão de mudar a sua história e de servir um Deus verdadeiro não cabia ao profeta, mas cabia a cada um daquelas pessoas. Quem está me entendendo? Hoje quando eu peguei minha Bíblia para refletir a mensagem que eu iria pregar, o Senhor me deu esta palavra. E eu até questionei, eu falei: Senhor, eu já preguei essa palavra várias vezes. O Senhor disse: não importa quantas vezes ele já pregou, eu quero falar com alguém lá dentro daquele lugar. O Espírito Santo falou para mim: não importa quantas vezes você já pregou essa palavra, eu quero falar com pessoas lá dentro daquele lugar. E aqui tem pessoas que precisam fazer o que aquele povo da época de Elias fez. Precisa hoje tomar uma decisão na sua vida.